A apresentação do trabalho paper da disciplina Prática Interdisciplinar, área de concentração, grupos especiais. Meu nome é Pablo Barbosa do Vale e o tema é adaptação do handebol para cadeirantes. O esporte handebol inicia o esporte. O início era praticado em grupo, num campo gramado, em duas equipes de 11 jogadores cada. Cada equipe tinha 11 jogadores. As principais categorias são masculino, feminino. O esporte handebol é conhecido como esporte invasivo, onde aquele em que o atleta ou a equipe invade o campo adversário para chegar ao objetivo. E é um esporte de transição, que ocorre quando os jogadores passam do ataque para a defesa ou vice-versa. Então, dentro das qualidades do handebol são força, velocidade, resistência, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. Os tipos de handebol são o handebol de quadra, que é o conhecido, o handebol de areia, que é praticado na areia, o handebol de campo, que é praticado nos campos, e o handebol adaptado no caso dos cadeirantes. Vamos falar um pouco sobre a história do handebol em cadeira de rodas. O esporte foi adaptado e utilizado após as duas guerras mundiais, especialmente a segunda, com o objetivo da reabilitação de soldados que retornavam com lesões da guerra, com lesão medular, amputações e outras sequelas. No Brasil, o esporte chegou em 1958 por Robson Sampaio de Almeida, um paraplégico, Sérgio Serafim Del Grande, que foi tetraplégico. Ambos retornavam de tratamentos do exterior. Então eles procuraram implementar o esporte nas suas respectivas cidades por meio da criação de clubes e associações esportivas para pessoas com deficiência. Toda a estrutura do handebol para cadeirantes tem a mesma estrutura do handebol convencional. Claro, adaptando algumas questões devido às necessidades especiais. Vamos falar um pouco aqui sobre as especificações das cadeiras de rodas que são usadas no esporte. Tá? A cadeira pode possuir entre 4 e 3 rodas. Os jogadores podem fixar faixas que juntem as pernas. Aparelhos ortopédicos e protéticos podem ser usados também. E tem que ter um cartão de identificação falando o nível das próteses e das adaptações em si. Agora a gente vai falar sobre o sistema de classificação de jogadores para o futebol, para o handebol para cadeirantes, que conta com 7 jogadores cada time. Os jogadores podem, durante seus movimentos, como empurrar a cadeira, driblar, passar, receber, arremessar e pegar rebote. Os pontos dos 7 jogadores são somados para formar um time que alcance um determinado total de pontos. Para campeonatos oficiais, a soma de pontos dos 7 jogadores que estiverem em quadra não podem exceder 18 pontos. O jogo é realizado numa quadra, é disputado em 2 tempos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo. O jogador pode empurrar a cadeira 3 vezes antes de driblar, passar ou lançar a bola. Não é permitido conduzir a bola sobre as pernas. O jogador não é permitido ficar com mais de 3 segundos com a bola na mão, parado. Claro que existe uma regra também em que o oponente não pode usar a sua cadeira como obstáculo propositalmente para ferir ou lesionar ainda mais o adversário. Agora eu vou falar do sistema HCR4, handebol para cadeirantes, para 4 participantes. São 4 jogadores para cada equipe, mas cada equipe pode ter mais 4 jogadores reserva, então totalizando 8 jogadores para cada time. A partida é composta por 2 sets de 10 minutos, com intervalo de 5 minutos. A posição de goleiro pode ser definida por qualquer jogador que estiver em campo, porém dentro da área definida onde fica o goleiro, é óbvio. Utiliza os mesmos critérios do handebol convencional, de salão, com área de substituição demarcada na quadra definida o local, referente à entrada e saída de jogadores.
Um levantamento levantado pelo IBGE aponta que 8,4% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, no qual metade dessa parcela são idosos. O presente trabalho é objeto de estudo de revisões bibliográficas narrativas, feitas de forma geral, utilizando pesquisa e discussões de autores sobre determinados temas. Busquei discordar sobre as regras, os tipos do handball, incluindo handball em cadeira de rodas, com as suas diferentes características e adaptações, demonstrando as práticas deste esporte para todos os grupos e indivíduos a possibilidade da utilização como meio de inclusão social. Então, as considerações finais. Praticar atividade física leva todo ser humano a uma condição de saúde melhor, proporciona inúmeros benefícios para a saúde e a qualidade de vida em si, tanto física quanto mental, no qual também gera inclusão social, faz com que mais pessoas possam estar participando de atividades em grupos ou convivendo em si como uma sociedade melhor, aprendendo um com o outro também, para poder ver que uma deficiência não limita uma pessoa 100% a qualquer tipo, a qualquer não, né? Dependendo de uma prática esportiva ou não, no qual ela escolhe. São infinitos esportes que tem para pessoas com deficiência, inclusive nós temos a Paralimpíada, né, que é muito importante também para a inclusão e a disseminação do esporte, para as pessoas verem que pessoas com deficiências também são grandes atletas. Então aqui fica a minha conclusão final sobre esse trabalho de handball para cadeirantes.